nosso Deus. Queremos te pedir a tua unção, a tua bênção, a tua capacitação sobre a vida do nosso seminarista Guilherme, pedindo que o Senhor nos fale através dele, através da sua boca, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja amada. Vocês estão bem? Estão preparados?
João Batista ele foi o precursor da mensagem de Cristo na terra. João Batista foi aquele que preparou o caminho para o Senhor, para o Messias, conforme a profecia de Isaías, 700 anos antes, mais ou menos, da vida de Jesus. João ele preparou o caminho para aquele que foi enviado por Deus para salvar toda a humanidade. E qual foi a mensagem
segundo ponto que eu quero trazer para a gente é a integridade. A integridade de João. E eu quero que você abra comigo, por favor, no Evangelho de Marcos. Capítulo 1, verso 1. Tá fácil, né? Evangelho é fácil. Fala para mim, certo?
mensagem. Porque a primeira mensagem que a gente transmite somos nós somos a carta que o mundo lê. E João vai fazer isso, ele era íntegro na sua mensagem, ele era íntegro no seu chamado, ele vivia intensamente o que Deus colocou na mão dele para fazer, e a igreja também precisa ser íntegra, precisa viver isso intensamente. A Janela falou que a igreja participou do Grupo lá dentro, e é verdade. Sem o apoio de vocês, nós não fazemos nada. O se colocar como um servo que não é digno do seu Messias. No verso 7 de Marcos 1, João dizia ao povo: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias da sandália dele. Isso era a atitude de um escravo. João disse: eu não sou digno de ser escravo de Jesus.
quem somos nós para apontar para caminho diferente? E para encerrar, eu queria que você voltasse lá para o texto de Mateus, que foi onde a gente iniciou. Mateus 11. Porque tudo parece muito lindo quando está dando certo, não é? Tudo parece muito lindo quando está dando certo. É muito fácil você pregar as boas novas do Evangelho. É muito fácil você falar de Deus. E é humano isso. É humano. Nós somos humanos, amém? Alguém aqui é essa tese? Não se refere aqui. Mesmo porque o Trump está por aí. Se você for ler, ele vai te ver. Amém? E o Lula vai te vender. Para aí. Mateus 11, verso 2 ao 6. João Batista estava aonde? Na cadeia. João Batista estava na cadeia e quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: o Senhor é aquele que ia chegar, ou devemos esperar outro? A resposta de Jesus é sensacional. Veja que João está na cadeia. Gente, João foi aquele que viveu inteiramente o que ele foi disposto por Deus a viver, não foi? João era doidão de palavra. E ele vivia no deserto, daquele jeito maluco, e lá ele pregava arrependimento, e os fariseus chegavam até ele e ele falava: vocês é tudo uns tranqueira. Ele falava, não é? João tinha fé, João conhecia a mensagem, João sabia para que ele tinha vindo, sabia, não sabia? Mas na hora do cárcere, a fé de João se abala. Porque é humano, não tem super-homem. Você estava falando comigo no banco isso agora há pouco. Não tem super-homem. Nós somos humanos, nós somos atacados de várias formas e a nossa fé tende a se abalar. E a fé de João se abalou aqui, porque se não tivesse abalado, ele não tinha mandado perguntar isso para Jesus. João era primo de Jesus. João conhecia Jesus. João se remexeu no ventre de sua mãe quando Maria, grávida de Jesus, chegou à casa dela. João foi no deserto ser a voz que clama. João pregava o arrependimento, o batismo, o perdão de Deus. Mas nesse momento a fé dele se abalou e ele disse: vai lá e pergunta para Jesus se o Senhor é aquele o qual nós esperamos ou se esperamos outro. E muitas vezes isso vai chegar na igreja, isso vai chegar em mim, vai chegar em você. Será que é isso? Será que é isso? Será que realmente eu estou perdendo a minha vida, como diz aquela música, né? Que o pastor não consegue cantar? Totalmente compreensível, porque por ele que eu estou deixando a minha vida, né? Gastando a minha vida, eu sou batido. Perdendo tudo por amor e com alegria. Muitas vezes, isso vai bater na nossa mente. Porque eu perdendo a vida da canção é perdendo a vida nesse mundo, é perdendo os prazeres desse mundo. E com alegria, porque a gente já olha pelo por vir, por aquilo que vai vir, não é? Mas muitas vezes vai chegar, imagina João preso, e João sabia que ele estava lascado. Porque quem mandou perder ele foi o rei, e o rei era que gostava dele. Tinha medo dele, não gostava. Então a última instância, que era o rei, tinha mandado prender ele e falar: agora já era.
vai pregar quando estiver em alegria.